Boa noite, caros irmãos. Está começando mais um programa Umbandista Vereda de Luz. Boa noite, ouvintes. Está começando mais um programa Vereda de Luz, com o quadro Rituais e Objetos da Umbanda, com Reinaldo do Saravá. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo pelo aplicativo, que estão nos assistindo pela live do Facebook. E hoje qual é o tema? Hoje a gente vai falar sobre a Amaci. E como sempre eu faço a pergunta, o que é uma Amaci? O Amaci, ele é o primeiro ritual sacramentado da Umbanda. E todo médium deveria passar. Qual é o objetivo do Amaci? O objetivo da Amaci é a limpeza, né? Como falei, é o primeiro ritual da Umbanda. Ele é a limpeza e interação da limpeza da cabeça, né? A lavagem da cabeça. E com isso, trazendo as vibrações e limpeza do médium, ligando ele com o divino, né? Com os guias, com as entidades. Né? É um ritual, como eu falei, que todo médium que está iniciando tem que passar e todo médium que está na corrente também precisa passar. Seria fortalecendo aquela cabeça e livrando de todos os negatividade, isso, pecados. tudo aquilo que a gente acumula o ano inteiro, né, simbolicamente a gente estaria nos livrando de todos os pecados. Certo. E qual é o significado dessa palavra, Amaci? O Amaci, ele vem de amaciar ou tornar receptivo. Seria mais ou menos um ritual de iniciação do médium que está iniciando, né? E também para o médium que está ali, já faz parte da corrente, né? Como falei, é um ritual que todo médium deveria passar. Você acabou de falar que todos os médios devem passar por esse ritual dentro da Umbanda, né? Me explica melhor isso, por favor. Então, o Amaci é um ritual mais importante da Umbanda. Dentro desse ritual que a gente vai fazer aí, pelo menos uma vez ao ano, né? Mais à frente a gente fala sobre isso, o médium que está se iniciando ali, ele teria como um ponto de firmeza para ele, né? Para ele identificar se os guias são aqueles mesmos, né? A energia que ele traz dá uma purificada, os médicos que já fazem parte da casa também ter aquela conexão com os seus guias, com os seus orixás mais desenvolvida. Então ele faz tipo uma ligação, né? Do médium com a entidade ou com o seu orixá. Isso. Fortalecendo essa ligação. Né? Isso, e é uma coisa que, assim, o médium que está se iniciando, né, só vai fazer depois que ele já tiver um tempo dentro da corrente. Saber que e saber se é ele mesmo, né? Aí começa, que seria tipo uma iniciação mesmo da Umbanda. Não é um ritual de iniciação. Mas seria se iniciando dentro da Umbanda. Né? Dando os primeiros passos dentro da Umbanda. Isso aí. Mas o Amaci seria então, agora que a gente está falando isso, seria firmando um compromisso com a casa? Ou vai além disso? Sim e não. O sim porque você está sim firmando um compromisso com a casa e com seus guias, né? E não porque você não tenha não é propriamente dito obrigado a frequentar aquela casa. Não te prende a uma casa, isso. Não te prende à religião. Isso aí. E a religião, como a senhora falou, e é uma coisa que o ritual, né? Tanto o filho quanto a filha da casa que quiser sair, ele não vai ganhar um cargo, ele não vai ganhar uma responsabilidade, não é um ritual de iniciação, né? Então ele fica livre aí para poder sair da casa, ou ir para uma outra casa, ou sair da religião se quiser, porque não é um ritual para se iniciar dentro da Umbanda, dentro dos primeiros passos da Umbanda, mas fortalecendo a coroa do médium, né? Para se ligar melhor à sua entidade, seus orixás, mas não lhe prende a casa. Nada. Se quiser sair, procurar outra casa ou largar a religião, não está preso a nada. Né? Isso. Agora entendi. E de quanto em quanto tempo é feito esse ritual? Esse ritual ele é feito pelo menos uma vez ao ano
E todo médium novo tem que passar por esse ritual, depois que ele já estiver dentro da corrente, e os médiuns antigos também, né? Mas é só anualmente ou em outros momentos também? Aí o que acontece? Vai depender do sacerdote ali na hora, porque você tem um ritual do Amaci que se faz uma vez ao ano, mas você pode ter uma coroação, pode ter algum trabalho na camarinha que necessite fortalecer a coroa do médium. Aí vai ser do sacerdote querer fazer aquele ritual. E o que proporciona o Amaci ao médium? Então, proporciona uma ligação com o médium ao orixá de cabeça dele, né? Também ajuda ele, o filho ou a filha, a confirmar aquele orixá que seria o pai ou mãe de cabeça, né? Ajudaria ele a descobrir, né, no desenvolvimento melhor. E aos médiuns coroados a fortalecer a energia do qual eles já recebem ali. O Amaci então ajuda o médium em desenvolvimento? Ajuda e muito. Isso daí faz com que eles tenham uma ligação com o divino, como eu falei, e proporcionando com que ele abra canais, né, que provavelmente estejam adormecidos, né, e despertando novos pontos espirituais dele, né, de repente uma vivência, alguma coisa do tipo que ele não tinha, fortalecendo a ligação dele com seus guias também. Às vezes pode ter algum guia específico aí que ele, né, não tem aquele contato direto, então ele pode estar ali descobrindo, né, aquela energia, facilitando esse entrosamento de vibrações. E até mesmo para médios que já são coroados, mas que não tiveram ainda aquele respaldo de algum ponto da sua espiritualidade, também pode estar abrindo os caminhos dele. Falamos tanto em Amaci, mas a gente não explicou como é feito e de que é feito o Amaci. Dá uma explicação aí rapidinho pra gente. Então, o Amaci, ele é feito de na verdade ele é um líquido, né? É como se fosse um banho, né? Com ervas e com águas sagradas, né? Isso tudo, as ervas elas são quinadas, né? Maceradas, e você faz ali o banho para poder a pessoa lavar a cabeça. E tem preceito antes e depois do ritual? Tem preceito antes e depois. Antes você tem um preceito de 24 horas e, como todo mundo sabe, do preceito você não pode comer carne, não pode fazer sexo, não pode beber bebidas alcoólicas, até evitar discussões, principalmente para aqueles que vão estar amacerando a erva, né? Que é eles que estão ali concentrados, passando aquela energia. E depois você tem um preceito para seguir do Amaci até 72 horas, com um mínimo de 24 horas para poder tirar o Amaci da cabeça. Aí você pode lavar a sua cabecinha. Acabou o preceito. Enquanto tiver com o Amaci na cabeça, então mantém esse preceito. Aí que o preceito fica mais rigoroso ainda. Aí vai de casa para casa, né? Pode ser um dia a 3 dias com o Amaci na cabeça. Isso. Tá, então como é que é realizado esse ritual? Dá uma explicaçãozinha, eu sei que não vai poder ir muito fundo, sim, mas porque vai de casa para casa de como é feito, né? O ritual, né, ele é realizado, primeiro se faz o colhimento das ervas, né? O dirigente ele vai em busca das ervas de cada orixá que cada casa cultua, né? Então vai ser ervas frias, vai ter as águas sagradas, como eu comentei, né, de pontos específicos, né, a gente já falou sobre águas aqui, né, é só o pessoal procurar o programa das águas, então vai ter águas específicas de cada ponto. Isso tudo vai ser feito de frente para o congá, com o pessoal lá macerando a erva, vai ter os pontos cantados e riscados ali também presentes, né, todo mundo de branquinho, todo mundo com seu pano de cabeça, com sua vela, né. Cada pessoa vai lavando sua cabeça, botando um paninho e acendendo a vela no seu determinado local, se for indicado. E por último,
silêncio, né? Isso. E por último, são os pais e mães pequenas e o zelador, né? A mãe ou o pai de santo. Né? Tem casas que vão depois fazer o cruzamento de pemba com azeite, mas isso daí vai ser de casa para casa. De casa para casa. Você também falou que é feito anualmente, né? E quando é essa data anualmente? As casas, os terreiros normalmente fazem numa Semana Santa. Aí vai ter, como a gente falou, vai ter casa que vai estar fazendo na sexta-feira e pode ter casa que vai estar fazendo no sábado de manhã. Mas o ideal é na sexta-feira porque é o dia da Sexta-feira Santa, né? Então é toda sexta-feira santa. Pelo menos esse ritual anualmente é feito na sexta-feira da Semana Santa. Você tem alguma dica para dar, alguma coisa para falar para os médios, para os ouvintes? Então, o que eu gostaria de falar é que qualquer coisa que você bote na cabeça, você tem que pesquisar, você tem que saber, você tem que perguntar para o dirigente da casa por que ele está botando aquilo, como é que é feito aquilo, qual o fundamento, qual a explicação daquilo dali existir. Porque aquilo dali pode tanto beneficiar a sua espiritualidade e sua vida, como também pode destruir a sua vida. Então, pesquisa, conversa com o dirigente, conversa com os guias-chefes para saber como é que aquilo funciona, para que aquilo serve. Não só a Dona Macia, mas qualquer ritual que você não tenha conhecimento, você tem que saber por que está fazendo, né? Por que está usando, por que está sendo usado. Isso aí. Então tá, por hoje a gente fica aqui. Foi bom a conversa de hoje. Semana que vem a gente volta com outro tema, né? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E qualquer coisa, manda um recadinho pra gente aqui. Isso aí. Dizendo sobre qual assunto você quer. O que a gente quer que trate, seja um objeto, seja um ritual. Então, manda pra cá, fala com a gente, dê sua opinião também. A gente tá aqui pra isso, pra melhorar, né? Então, olá, ouvinte, boa noite a todos. Até a próxima semana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, amigo ouvinte. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Vereda de Luz. Vamos começar com o nosso bate-papo, né? Sempre falando de Umbanda. E hoje a gente vai abordar um tema que são os Exus, mas a classificação dos Exus dentro do ritual umbandista, tá? Alguns espíritos que usam indevidamente o nome de Exu procuram realizar trabalhos de magia dirigida contra os encarnados, mas na realidade quem está agindo é um espírito atrasado. É justamente contra as influências maléficas, o pensamento doentio desses feiticeiros improvisados, que entra em ação o verdadeiro Exu, atraindo os obsessores, cegos ainda, e procurando, trazê-los para suas falanges que trabalham visando a própria evolução. O chamado Exu pagão é tido como o marginal da espiritualidade, aquele sem luz, sem conhecimento da evolução, trabalhando na magia para o mal, embora possa ser despertado para evoluir de condição, evoluir de estágio, né? Já o Exu batizado é uma alma humana já assim sensibilizada pelo bem, evoluindo e trabalhando para o bem dentro do reino, né, de esquerda da Umbanda. Por ser força que ainda se ajusta ao meio, nele podendo intervir como um policial que penetra nos reinos da marginalidade espiritual, né? Não se deve, entretanto, confundir um verdadeiro Exu com os espíritos zombeteiros, mistificadores, obsessores ou perturbadores que recebem a denominação de quiumbas e que às vezes tentam mistificar, iludindo os presentes, usando nomes de guias, nomes principalmente de Exus e de pombagiras, tá?
é muito comum a atuação deles dentro da gira de Exu, né? Embora nada impeça que eles o façam também em outras giras. Qualquer gira que você imaginar aí, você pode ter a atuação nefasta, ludibriosa de espíritos zombeteiros, né? Desses espíritos que tentam se passar por entidades. E isso não é tão raro assim não, hein? Mas é muito mais comum dentro da linha de Exu. Então, gente, para evitar essa confusão, não damos aos chamados Exus pagãos a denominação de Exu. Classificamos apenas como quiumbas, né? E reservamos para os ditos Exus batizados a denominação de Exu. Tá? Então vamos lá. A classificação pelos pontos de vibração dos Exus, tá? Vamos falar primeiro pelos pontos de vibração. Então o que é isso? Cemitério, encruzilhada, estrada, tá? Então vamos falar primeiro sobre esse aspecto. Os Exus de cemitério, né? São Exus que, em sua maioria, eles servem a Obaloaê. Durante as consultas, eles são sérios, reservados, mais discretos, podem eventualmente trabalhar dando passos de limpeza, né? Fazendo descarrego. E alguns não dão nem consulta, né? São entidades assim, mais fechadas, mais introspectivas, né? E normalmente se apresentam somente em obrigações, né? Em trabalhos, em descarregos, assim, por uma missão muito específica. Não é muito do feitio deles tá dando consulta, não, salvo um ou outro que é mais afeito a esse tipo de situação. Já os Exus de encruzilhada, né, são os Exus que servem, né, aos orixás, né, aos diversos orixás, né, porque encruzilhada pega todos os orixás. Não são brincalhões como os Exus da estrada, mas também não são tão carrancudos, tão fechados como os Exus do Campo Santo, né, os Exus da Calunga Pequena. E eles gostam de dar consulta e também participam em obrigações, trabalhos, descarregos, normalmente até nos trabalhos de puxada, nos trabalhos de desobsessão, né? Eles trabalham muito chefiando as células que vão executar esses trabalhos, né? E alguns deles se aproximam muito em suas características dos Exus de cemitério, enquanto outros se aproximam mais dos Exus de estrada, né? Mas são os Exus de encruzilhada, eles são bem mais tranquilos, que os Exus de cemitério são bem mais, vamos falar assim, relaxados, né? E os Exus da estrada, né, os últimos, são os mais brincalhões, né? Suas consultas são sempre recheadas de boas gargalhadas, porém, é bom lembrar que, como em qualquer consulta com um guia incorporado, o respeito deve ser mantido e, sendo assim, essas brincadeiras devem partir sempre da entidade, tá? Do guia, e nunca do consulente. A gente tem que saber exatamente qual é o nosso lugar, né, nessa história, nesse contexto, né? São esses guias, né, de estrada, eles são os que mais dão consulta em uma gira de Exu. Se movimentam muito e também falam bastante, alguns chegam a dar consulta a várias pessoas ao mesmo tempo. Eu até conheço um que é expert nessa prática, né, de consultar 2, 3, 4 ao mesmo tempo, né? Mas isso é muito comum aos Exus de estrada mesmo. Aí vamos falar agora da organização e da hierarquia dos Exus, tá? Vamos sair dessa questão aí da classificação pelos pontos de vibração, né? E vamos organizar pela organização hierárquica
dos Exus. Os Exus, eles estão divididos, né, em graus, tá? Na verdade, são 7 graus e esses graus, eles compõem um ciclo. São 3 ciclos. Então a coisa funciona da seguinte forma. Esses 3 ciclos ou 3 planos, né, eles são divididos em 7 graus, formados sempre de cima para baixo, tá? Então, o terceiro ciclo, né, contém o 7º, o 6º e o 5º graus, tá? E neste ciclo, nós encontramos os chamados Exus coroados. São aqueles que têm grande evolução, já estão nas funções de mando, de comando, né? São os chefes das falanges, recebem as ordens diretas dos chefes de legiões da Umbanda, né? E poucos são aqueles que se manifestam em algum médium. É muito raro, tá? Apenas alguns médios assim, bem preparados, com enorme missão aqui na Terra, né? Do Exu coroado, tem um Exu coroado, né, como seu guardião pessoal. E aí, nesse caso, esse guardião vai dar incorporação, mas é coisa muito rara, né? São os guardiões, chefes de terreiro, tá? Eles não encarnam mais, já esgotaram seu tempo, seus karmas, então são também entidades assim de uma elevação espiritual muito grande, muito, né? Bom, no 7º grau estão os Exus chefes de legião, e para cada linha da Umbanda nós temos um Exu, tá? No 7º grau. Portanto, temos 7 Exus chefes de legião. No 2º grau estão os Exus chefes de falange, que são 7, né, Exus chefe de falange, subordinado a cada Exu chefe de legião. Então, se a gente tem 7 Exus chefe de legião, e para cada um desses Exus a gente tem 7 Exus chefe de falange, a gente totaliza 49 Exus chefiando falanges, tá? No 6º grau estão os Exus chefes de falange, né? Como eu já falei, são 49, tá? 49. Aí a gente tem a subfalange, tá legal? Que são os Exus de 5º grau. Aí estão os Exus de subfalange, são 7 Exus chefes de subfalange, subordinadas a cada Exu chefe de falange. Portanto, se são 49, cada um deles tem 7, a gente totaliza 343 Exus chefes de subfalange, certo? Ok. Aí a gente vai para o 2º ciclo, que contém o 4º grau. Aí nesse ciclo, a gente encontra os chamados Exus cruzados ou batizados, né? Que são subordinados dos Exus coroados, já tem noção do bem e do mal, tá? Tem total capacidade de discernimento. São Exus mais comuns que se manifestam nos terreiros, também têm funções de subchefes, fazem parte da segurança de um terreiro. O campo de atuação destes Exus está nas sombras, entre a luz e as trevas, né? E estão ainda nos ciclos de reencarnação, tá? São espíritos que podem voltar a reencarnar. Ok? Então, no 4º grau, estão os Exus chefes de agrupamento, são 7 Exus chefes de agrupamento, e estão subordinados a cada Exu chefe de subfalange. Portanto, se nós temos 343 chefes de subfalange e 7 Exu para cada um deles, a gente tem um total aí de 2.401 Exus chefe de agrupamento. Ok?
Aí nós vamos para o primeiro ciclo, que contém o terceiro, o segundo e o primeiro graus. Tá? Temos dois tipos de Exus neste ciclo. São Exus espaldados e Exus pagãos, os Quiumba, né? Os Quiumba a gente até já falou um pouco sobre eles, que a gente nem classifica como Exu, mas, né, fazem parte dessa classificação, dessa hierarquia. Os espaldados são subordinados dos Exus cruzados. O seu campo de atuação encontra-se entre as sombras e as trevas. Ok? Os pagãos, eles são subordinados aos Exus de nível acima. São aqueles que não têm distinção entre o bem e o mal. São conhecidos também como rabo de encruza. Tá? Aceitam qualquer tipo de trabalho desde que se pague bem. Não são confiáveis por causa desse desvio, né, de personalidade ainda. São comandados de maneira intensiva pelos Exus de hierarquias superiores. Quando fazem algo de errado, são castigados pelos seus chefes e querem vingarem-se de quem os mandou fazer a coisa errada. São quiumbas, tá? Capturados e depois adaptados aos trabalhos dos Exus. É isso mesmo, os Exus capturam esses quiumbas, né? Fazem um trabalho de doutrinação com eles, tal, os submete e eles passam a trabalhar para os Exus superiores. O campo de atuação dos Exus pagãos é as trevas, tá? Conseguem se infiltrar facilmente nas organizações das trevas. São muito usados pelos Exus, inclusive, né, os Exus de nível acima, os Exus superiores, devido a essa facilidade de penetração nas trevas, entendeu? E aí é que está a utilidade dele para os Exus. E aí a gente tem, nesse primeiro ciclo, né, o terceiro grau, onde estão os Exus chefes de coluna. São 7 Exus chefes de coluna, estão subordinados a cada Exu chefe de agrupamento. Então, se a gente tem lá 2.401 Exus chefe de agrupamento, a gente passa a ter 16.807 Exus chefes de coluna. No segundo grau, estão os Exus chefes de subcoluna, tá? São 7 Exus chefes de subcoluna e subordinados a cada Exu chefe de coluna. Olha aí, está começando a complicar agora essa multiplicação. Então, se a gente tem 16.807 Exus chefes de coluna, a gente vai ter 117.649 Exus chefes de subcoluna. Tá? E aí a gente chega até o primeiro grau, que é o mais inferior de todos, né? Onde estão os Exus integrantes de subcolunas, e são milhares de espíritos nessa função. Tá? Os Exus, gente, em geral, eles não são bons nem ruins, são apenas executores da lei. E o orixá Ogum, né, que é o orixá da lei, que é o orixá da ordenação, né, o responsável pela execução da lei. Né? Os Exus são apenas executores da lei. Tá? Entendam bem. Eles só executam, né, quando vem ordem de cima. Quando a espiritualidade superior determina a ação deles com algum propósito. Aí, nesse caso, eles são agentes kármicos. Eles agem, eles não precisam ser ativados por nós. A própria espiritualidade superior ativa o Exu. Tá? Não existe, nessa questão aí, não há ativação magística. Não. A própria espiritualidade que os ativa através do orixá Ogum.
ok? Bom, então vamos lá, só para a gente fechar agora. A gente tem lá o 7º grau, 7 chefes de legião, que são os Exus coroados, né? No 6º grau, a gente tem 49 Exus, chefes de falange. No 5º grau, nós temos 343 Exus, chefes de subfalange. No 4º grau, a gente tem 2.401 Exus, chefes de agrupamento. Do 5º grau para baixo, 5º grau e 4º grau, não vamos esquecer, são Exus batizados, tá? Então, olha só, coroado, batizado, ok? 7º grau, 6º grau, Exus coroados, 5º grau, 4º grau, Exu batizado. Aí no 3º grau a gente tem 16.807 Exus, chefes de coluna. No 2º grau a gente vai ter 117.649 Exus, chefes de subcoluna. E no 1º grau os integrantes de coluna, que são milhões, né? Milhares, sei lá, acho que chega a milhões. A gente não tem como mensurar isso não, mas é uma quantidade assim incomensurável. Bom, gente, olha só, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu na próxima oportunidade eu ainda vou abordar um pouquinho mais desse tema para falar sobre uma outra questão que envolve aí a questão das camadas concêntricas superiores e inferiores, né? Que também são 7, né? As zonas luminosas, as zonas das sombras, zonas de regeneração, e é bem interessante também. Mas aí no próximo programa, a gente fala sobre isso, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a minha filha, Simone Falcão da Oxum, que hoje está fazendo 3 anos de iniciação no sacerdócio umbandista, né? 3 anos que ela foi sacramentada, né? Ordenatoriamente. Hoje ela é mãe pequena na nossa casa, é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa porque eu tenho um amor muito grande, que além de uma filha de santo, é também uma filha do coração, de quem eu tenho muito orgulho, né? De ter ela na minha vida, ter ela dentro da minha casa de santo, de ter ela na minha família, de ter ela... Enfim, minha filha, muito obrigado por tudo, tá? Que Mãe Oxum continue te abençoando, te iluminando, juntamente com o Pai Oxóssi, né? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Sua bênção. Olá, eu sou o Rogério e esse é o quadro Umbanda 100% Brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Ciano Web. Aqui sempre teremos lendas, contos ou informações sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda, tentando ao máximo esclarecer, desmistificar e informar tudo sobre nossos mestres espirituais. Essas mesmas histórias, informações e lendas estão na nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% Brasileira. Curta a nossa página e nos sigam para sempre estar por dentro de tudo o que eu falarei aqui. Bom, antes de tudo, boa noite a todos. E hoje eu falarei da falange muito temida dentro da Umbanda, não sei porquê. É a falange dos Caveira, povo de Caveira ou povo da Calunga, né? Dentro da linha de Umbanda. Muitas pessoas não compreendem bem a linha dos Caveiras, né? Talvez pela sua extensa falta de informações, talvez pelo nome, talvez por colocarem essa linha em algo sobrenatural. Enfim, por vários motivos, razões, as pessoas, inclusive, muito
né, muitos ubandistas temem, né, evitam e não compreendem o trabalho de caridade dessas entidades de luz conhecida, né, como os Exus da linha de Caveira. Mas ao entendermos que essa linha de trabalho, podemos notar que essas entidades sofrem grande demonstração de intolerância por parte de nós mesmos ubandistas, né? E de muitos seres humanos também que não os compreendem. Quem tem uma mente vazia, sem informações adequadas e verdadeiras, mentes elevadas, né, jamais vão compreender eles, né? Muitos temem, como eu falei no começo, e não aceitam, né, e tentam sempre afastar essas entidades dos seus terreiros, né? Esses trabalhadores, né, eles trabalham em prol da caridade em centenas e centenas de terreiros espalhados por todo o canto do nosso querido Brasil. O receio por estas entidades nada mais é que a ignorância que julgamos, entendeu? Quando a gente tem um falso julgamento deles, ou alguém pela aparência, né? Seria um preconceito, como eu disse, né? Porque não tentamos compreendê-los. Nunca deixamos, né, refletir sobre a sua vida, qual foi o caminho tomados para ele chegar até certas situações. Para iniciarmos esse vídeo, gostaria de frisar muito bem um detalhe. Todas as entidades de luz que levam o nome de Caveira, sejam estas da linha masculina ou feminina, seriam os Exus ou Pombagiras, lutaram com muita dedicação, honestidade, amor e fé pelas causas de Deus. Tomaram para si a missão de demonstrar aos seus seguidores as palavras de esperança, de fé, todas enviadas por Deus, Zambi, né? Por Jesus Cristo, Oxalá, e por todos que pregavam a paz, o amor e a esperança. Contudo, essas maravilhosas entidades que quando na vida terrena poderíamos chamá-las de profetas, profetisas, tinham um inimigo comum, independentemente da religião e da região que elas pregavam os caminhos para a luz. Eles tinham, nas esperanças dessas pregações, sempre tentavam buscar novos caminhos para guiar esses inimigos, né, que eram muito grandes, imperadores, generais, etc., que reinavam com mão de ferro e não aceitavam nenhuma pessoa chamada de pessoas comuns, escravos, ralé, entre outros sinônimos dados aos menos favorecidos, tentassem demonstrar alguma forma diferente das leis sangrentas desses imperadores insaciáveis de poder. Certamente, quando aparece alguém que colocava sua fé e suas esperanças acima das leis desses governadores, imperadores, generais, a sentença era uma só, a morte. Voltando agora ao nosso tema, a linha dos Caveiras, né, vamos falar e deixar bem claro que todos dessa linha, sem exceção, eram distribuidores das graças e das palavras de Deus. Cada um deles com a sua própria história dentro do seu tempo e da sua região, lutando contra as injustas e sangrentas, e claro, cada qual sendo perseguido por seu algoz, sendo eles imperadores, governadores, senadores, generais, enfim, aquele que dominavam a região normalmente pela força e escravizavam os povos pelo simples fato de se sentirem os mais poderosos, os mais gloriosos, tentavam se igualar aos deuses, né, da face da terra. Muitos que hoje se encontram em trabalho de caridade no reino
espiritual e dentro da linha dos caveiras foram tomados como falsos profetas e com isso perseguidos, muito perseguidos, incessantemente por esses ditos poderosos, né? Todos esses perseguidos, quando capturados, eles tinham um julgamento feito em praça pública, né? Uma forma de desmoralizá-los diante de todo o povoado, de toda a cidade. E nesses julgamentos, o condenado, pelo poder da região, era dado as suas opções ao réu, né? Por exemplo, ele tinha o direito de escolher entre morrer ou não. Entre as opções estava de dizer diante de todos que não existia um Deus, né? O que poderia lhe dar uma falsa liberdade, e que o poder divino era dos deuses. E esses deuses eram os senhores do império. E claro que assim os poderosos cresciam diante de todo o povo como únicos soberanos, no qual apenas suas leis eram válidas, instituindo a ideia de um Deus único que era Pai Supremo de toda a terra. A outra opção era não renegar o Deus único, mostrando que dentro do ser de cada um existia sim uma forma poderosa. A fé, a verdadeira fé, que levava cada um aos braços desse Senhor único, né? Mas, ao escolherem essa opção, todos sabiam que uma sentença cruel era dada sem a menor chance do condenado, o pregador da fé, né? Era considerado como feiticeiro, que era adepto a bruxarias, que deveria ser queimado vivo, né, nessas fogueiras em praça pública, para assim servir, né, de exemplo para todos do local, né? Todos da linha dos caveiras jamais renegaram o nome de Deus. É bom frisar isso aqui, né? E entregaram suas vidas sendo queimados nas brasas ardentes, mas sempre lhe levando a sua fé em nome do Pai Supremo. Nas fogueiras, as fogueiras, né, para falar a verdade, elas eram armadas nas praças, no centro delas um mastro, tipo um tronco de tortura de escravos. Os profetas e as profetisas eram amarrados nesse tronco. Diante deles, um algoz carrasco aguardava as ordens vindas dos seus superiores, dos imperadores, né? Que antes de mandar executar o condenado à fogueira, né, queimando-os, ainda faziam uma última pergunta aos réus, para demonstrar, além do poder sobre tudo, né, uma falsa demonstração de humildade, né? O que acontece? E mandava açoitar quando o feiticeiro, o bruxo, não aceitava renegar a Deus, né? Antes dessa execução da pena, gritavam em alto e bom som se o condenado desejava renegar as suas crenças e obedecerem aos deuses do império. Mas, mesmo tendo a certeza de uma morte dolorida e de extrema covardia, nossos queridos profetas e profetisas renegavam com muito orgulho, veemência, né, os imperadores que se julgavam deuses. Com isso, a sentença era imposta e nossos heróis da fé, se assim podemos chamá-los, eram queimados vivos, tendo as suas carnes, né, se desprendendo do seu corpo, né, ficando apenas o esqueleto, fazendo assim com que, ao serem retirados dali, seus rostos, mãos e pés e todo o corpo pudesse transparecer apenas os ossos, como um sinal da carne dilacerada. Todos esses condenados também, que não renegavam a sua fé e que antes lutavam contra
os imperadores, né, para fazer os seus seguidores uma vida sem humilhações, sem fome, sem escravidão, foram abraçados por Deus após as suas mortes, né, que os abençoaram com muita divindade a voltarem aos trabalhos de caridade que eles faziam em vida, né, aos menos favorecidos. E essa volta à caridade foi feita com a irradiação espiritual da linha abençoada chamada da linha de Caveiras, né? Esses trabalhadores, né, os trabalhadores dessa linha de fé, como seu grandioso poder de humildade e fé, fizeram um pedido a Zambi que viesse aos trabalhos de caridade com a aparência de sua última passagem em vida, né, no instante do seu desencarne, para que assim demonstrassem a intolerância que viveram, né, a covardia que sofreram enquanto encarnados, por parte desses imperadores sanguinolentos da época, para que assim não fosse esquecido toda aquela arrogância e maldade, e assim não deixar crescer novamente a ideia de deuses, império, né, e julgando, condenando, assassinando aqueles que só tinham no coração a bondade, a distribuição da fé, da esperança, a elevação do espírito, o amor e a dedicação ao próximo e ao Deus único. Por esse motivo, que essa linha na luz leva o nome da linha dos Caveiras, e todos que nela trabalham levam a fé, o amor, a esperança, têm a aparência de um esqueleto. Portanto, não tem nada a ver que muita gente, né, sem informação prega por aí, dizendo que trabalha com essa linha, trabalha com o lado do mal, trabalha a favor da morte, enfim, coisas tenebrosas, né, que trabalha para feitiçarias ou bruxarias, enfim, isso é tudo mentira. Essa linha, ela trabalha exclusivamente pela caridade em nome de Zambi, Deus, e de todos os orixás. Como foi dito, né, um pouquinho atrás, cada entidade de luz dessa linha tem a sua história no seu tempo, assim como todas as entidades, caboclos, boiadeiros, oguns, exus, etc. Dentro dessa linha temos alquimistas, generais, padres, condes e muitas pessoas do povo que se entregaram, né, à sua fé e lutavam para mostrar a todos um Deus benevolente, amável e caridoso, e extremamente diferente dos deuses do Império. Agora, eu falarei um pouco de alguns trabalhadores dessa linha, né, para o maior entendimento e esclarecimento. Para que não fique nenhuma sombra de dúvidas, começarei pelo chefe da falange, o próprio Exu Caveira, né? Ele foi um padre no século VII, deixou o sacerdócio no catolicismo por não entender o domínio dos imperadores sobre a própria igreja, né? Mesmo a igreja pregando o nome de Deus, né, se curvavam diante dos deuses do império, como assim isso está relatado na própria história da humanidade da igreja, né? Assim partiu pregando o Deus único ao povo europeu e foi condenado à morte na fogueira do ano de 897 d.C. Tata Caveira foi um agricultor e pastor de cabras e ovelhas na região do Egito durante o século V. Tinha a ideia de pregar o amor do Deus único a todo o povo da região. Por esse motivo, a aldeia onde ele vivia foi invadida pelos soldados do Império, né? Muitos deles foram mortos e dezenas aprisionados. Dentre esses aprisionados se encontrava o próprio Tata Caveira, que nessa época tinha o nome de Próculo,
em homenagem, né, a um conhecido chefe da guarda romana, né? E junto a ele foram presos também mais de 49 seguidores de sua crença em um único Deus. Todos eles foram julgados, condenados e queimados na cruel fogueira da intolerância. Assim foi dado a origem, né, desse senhor Tata, e sua legião de 49 Exus na linha de Caveira. Agora eu falarei sobre João Caveira. João Caveira foi um fiel conselheiro de um senhor feudal na Idade Média. Em um certo período, tendo ele que dar a opinião de algum caso, né, muito complicado no feudo, devendo ele dar um parecer para que fosse decidida uma questão, sendo esse fato algo que, se fosse favorável de uma forma, agradaria a todos os senhores, e de outra forma ajudaria a todos os desafortunados da região, fazendo assim a justiça acontecer, né, naquela região, sobressaltada de injustiças. Porém, ao escolher o lado dos desafortunados, dos pobres, do povo, fez nascer a ira dos seus senhores, né, dos senhores feudais, que após algum tempo de uma caçada implicável, né, uma coisa terrível, foi capturado, julgado e condenado à fogueira também. Dona Rosa Caveira, ela viveu encarnada por volta do século 34 aproximadamente, sendo ela esposa de um renomado senador romano, que se utilizava do poder que tinha para demonstrar toda a força e prepotência sobre o povo judeu, né, que fora escravizado pelo Império. Rosa Caveira, que na época era conhecida como Rosa Postúmio, não compartilhava com as ideias assassinas dos nobres daquela região. Tinha o coração, ela tinha dentro do seu coração a bondade, a humildade, o amor pelos seus semelhantes, coisa que era heresia nesse tempo, né? Era muito perigoso ter essas ideias amorosas. Foi vista pelos seus servos e escravos como uma benfeitora, uma verdadeira heroína. Ficou reconhecida por auxiliar, lutar e cuidar dos escravos. Com isso, o grande império, né, determinou que ela fosse presa. Contudo, com o renome, né, de seu esposo, o senador, ela conseguiu a liberdade, com a promessa de que, se tentasse novamente, né, auxiliar os menos favorecidos, ela seria condenada, né, à morte. Ela não obedeceu, ela foi contra o império e retomou a caridade, e assim foi presa, julgada, foi condenada, né, e morreu na fogueira. E seu esposo foi preso. O doutor Caveira, ou Sete Caveiras, viveu entre os gauleses, né, pelos meados do ano 700 a.C. e tinha já nessa época o dom de curar enfermos. Porém, ele mantinha em cárcere, era mantido em cárcere pelo Império, sendo obrigado a se utilizar de seus dons, né, em favor dos nobres, dos guerreiros e os que fossem autorizados pelo Império eram pessoas menos afortunadas, né? Quando o seu Sete Caveiras conseguiu desvincular de seu cárcere, fugindo para pequenas cidadezinhas da região, pôs em prática todos os seus dons de cura, ajudando muito aquele povo local, né, sempre lutando a favor dos adoentados, desafortunados e etc. Porém, ao saber desses feitos, né, os senhores do Império Romano mandaram vasculhar toda a região, né, trazendo o doutor Caveira, né, capturado, e sem mesmo ser julgado,
ele foi levado à fogueira, morrendo, obviamente queimado e torturado novamente. Temos vários outros casos e histórias de diversos trabalhadores pela caridade na nossa linha de caveira. Mas deixaremos isso para a próxima. Enfim, finalizando, eu gostaria de frisar que essas entidades maravilhosas, elas estão trabalhando na luz da Umbanda através da caridade e não para fazer o mal. E mais uma vez eu venho deixar aqui mais uma história e até o próximo Umbanda 100% brasileira. Boa noite. Estamos de volta com o quadro Perguntas e Respostas com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, Pai Getúlio. Boa noite, Mãe Denise. Vamos para a pergunta. Para que serve a pólvora dentro da Umbanda e como que ela é usada? Jefferson Ingá. Olha, a pólvora é um elemento, né, usado magisticamente como para trabalho de descarrego pesado, né, trabalho complexo. Inclusive, procuro ser muito criterioso com o uso, né, desse elemento. Na minha casa, a única entidade que tem autorização para usar esse é o Tranca-Rua, porque ele é um tanto quanto agressivo, né? E ele é muito utilizado para você tirar os obsessores de cima das pessoas, miasmas, cascões, e de uma forma muito agressiva, porque tem algumas peculiaridades na pólvora, quando você queima a pólvora, né? Por isso que ela é até chamada de bomba surda, porque a gente não escuta, mas por ouvido do espírito desencarnado, que é muito mais sensível, quando a pólvora queima, provoca uma explosão e o estrondo incomoda bastante. O cheiro do enxofre, o deslocamento de ar que ela provoca, isso tudo faz muito mal aos espíritos obsessores. E eles saem dali, né, obrigados, bastante chateados, bastante aborrecidos, e a vítima deles fica numa situação delicada, né? Então é preciso ter muito cuidado, muito critério, muita preparação, elaboração, não só do trabalho, mas da pessoa que vai passar pelo trabalho, para que ela tenha consciência do que está sendo feito. Porque a pólvora não queima só as coisas ruins, ela queima também as coisas Queima tudo, boas. Aí você tem queima que correr e botar, né, fazer uma coisa para botar a pessoa no positivo também. O sexo na Umbanda é visto como algo normal ou seria só para procriar, como em outras religiões? Cíntia Fonseca. O quê? O sexo na Umbanda é visto como algo normal ou seria só para procriar? Não, pelo amor de Deus. Cíntia Fonseca. A doutrina espírita não faz nenhuma restrição ao sexo. Óbvio, faz sim a promiscuidade dentro do sexo, né? Isso não. Agora, o sexo é uma coisa natural, não tem nada de pecado no sexo. À luz da visão espírita, é uma coisa muito natural, saudável, né, prazerosa e importante, né, para os seres humanos. Então não é nada de procriação, não. O sexo é uma coisa muito natural, muito normal, muito saudável até. O que significa quando a entidade diz vou correr gira? Amélia Centro. Amélia, olha só, vamos esclarecer. Gira, na verdade, é uma corruptela de um outro vocábulo que é engira. Isso significa tempo, tá? Então, quando a entidade diz que ela vai correr gira, ela vai correr no tempo, ela vai buscar, ela vai fazer o que tem que fazer. Ela vai usar o tempo que ela tem para fazer o que precisa ser feito. Essa expressão de corre gira, quer dizer, vai lá, vai, se mexe. Vai buscar porque está no tempo de fazer. A palavra gira é isso, significa tempo. É por isso que a gente costuma dizer assim, gira, gira, gira. Na verdade, a gira, ela é um pedaço de uma sessão espiritual. A sessão é o todo. A gira é quando você canta para caboclo, é gira de caboclo. Você canta para preto velho, é gira de preto velho. Ou seja, tempo de caboclo, tempo de preto velho. Gira de Exu, é tempo de Exu. Porque, por padrão, a gira dentro da Umbanda, ela é fechada, ela não é aberta. O que quer dizer isso? Quando é gira de Exu, é só de Exu. É Exu e Pombagira, que trabalham juntos.
Não vai ter na gira de Exu, caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, nada disso. Não vai. Então, toda gira de Exu ela é fechada, é de uma linha só. Pode sim, esporadicamente, o dirigente, né, da sessão do trabalho, abrir uma gira quando ele vê necessidade, mas existe também um ritual para que isso seja feito. Não é a situação normal da Umbanda. Quanto tempo demora para começar a incorporação depois que ingressa na Umbanda? Lucas Largo Barbato. Oi, Lucas. Na realidade, não existe cartilha para isso. Não existe conta para se fazer, né? Tem pessoas que começam a incorporar antes de entrar na Umbanda, sabe? A mediunidade dele está tão aflorada, né, que ele tem que correr, porque a coisa fica esquisita. Aí, quando você tem uma mediunidade que você não trata essa mediunidade, ela é muito aflorada, você pode virar alvo dos espíritos trevosos. E aí tu vai ter problema no meio da rua, vai ter problema em horas que sabe, vão te deixar numa situação assim muito delicada, às vezes em festa, em ambiente social, dentro de casa, no trabalho, porque você está fragilizado, não está sabendo como lidar com a tua mediunidade. Mas não existe tempo, pode ser de imediato, pode levar uma semana, um mês, um ano, 3 anos. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua função, exatamente, cada um tem seu tempo. Há que se ter paciência. Por que se acende vela para anjo da guarda antes da sessão? Glória Maricá. Só se acende antes da sessão? Tem gente que acende antes da sessão. Minha casa todo mundo é obrigado a acender lá. Não, na minha casa não faço não. Sessão. Na casa do meu pai de santo também era assim, tinha que acender, né? Mas quem tinha o anjo de guarda firmado em casa não precisava. Tá firmado. A gente ainda acende. E, por exemplo, os meus filhos, todos eles têm anjo de guarda firmado em casa. Então, a gente não acende antes da sessão, não. Já está aceso. Então, quando eles saem de casa, eles tomam um banhozinho deles. A gente tem um banho lá que a gente chama que é um banho de desenvolvimento, né? Passado pelo preto velho. Eles tomam o banho deles, tal, você vai lá, reza com os anjos de guarda, que normalmente já está aceso. Que todo mundo lá trabalha com vela de 7 dias. Já está aceso, vai lá, faz a sua prece, conversa com o anjo de guarda e se dirige para o terreiro. Na minha casa o pessoal acende eu já tenho um lugar lá para todo Eu mundo sei, chegar lá e acender. lá em Paijão tinha um quartinho lá que era só de anjo de guarda. A gente ia lá acender, firmar os anjos de Aí guarda. todo mundo toma seu banho, acende sua vela. É por segurança, né? É proteção para o médico. Eu canto com o anjo de guarda. Eu também canto. Para ele dar a mas vibração dele. É a proteção do... Isso eu faço. O que é o Maitá? Jorge Luiz do Pita. O Maitá. É. O Maitá é um lugar. Ou uma árvore. Entendeu? Depende. A Umbanda ela tem algumas coisas assim que a gente fica meio, né? Tal como o Maitá, Gravatá, do Tranca-Rua, Imbaré. Não tem uma definição. Você vai procurar Imbaré. Ah, é uma árvore. Ah, Imbaré é um lugar, uma cidade. Então você tem versões para essas coisas, né? Eu acho, pelo que eu já li, que o Maitá, né, está se referindo sempre a uma árvore. Sempre que tem essas colocações dentro da Umbanda, está sempre ligado à árvore. A árvore. O que acontece com os guias, as entidades, quando a pessoa morre? Bianca Morro do Castro. As entidades. Bom, primeiro vamos falar assim, morrer, que a gente fala, é perder o corpo carnal, né? Espírito não morre, espírito é eterno. Quando a gente morre, nós que somos médicos, temos nossas entidades, a vida das entidades segue. Normalmente elas procuram outros médios, se ainda for tempo de trabalho caritativo delas, né? Dentro da Umbanda, elas vão buscar outros cavalinhos, né? outros médios, para seguir no seu trabalho, seguir na sua missão, né? E continuam amigos da gente no plano astral, na espiritualidade,
É muito parecido com o que a gente tem aqui na nossa vivência terrena. Entendeu? Por que algumas entidades não descem mais, não se vê mais como seus 7 liras e usa de São Gonçalo? Olha só. A essência da nossa existência é o processo evolutivo, né? E todos os espíritos, todos, sem exceção, nós estamos por hora encarnados, daqui a pouco estaremos desencarnados, os espíritos, né? Os nossos incansáveis trabalhadores da seara umbandista, também, muitos ainda estão em processo de reencarnação, outros já não, já estão em processo evolutivo mais elevado, e a coisa funciona assim. Muitas vezes, uma determinada falange, ela vai diminuindo muita quantidade de espírito, porque aqueles espíritos que atuavam ali, e a própria missão daquela falange, vai perdendo o propósito de ser. Então não há mais necessidade. Os espíritos já evoluíram, já alcançaram um patamar evolutivo que desobriga desse tipo de trabalho. Então você tem uma renovação. Sim, tem uma renovação. Tá? Agora, eu não sei se não existe mais nenhum 7 lira. Talvez seja raro, mas ainda deve ter sim. Como outras falanges, a gente que é da Umbanda, a gente comenta muito isso, né? Ah, cadê o caboclo fulano de tal? Cadê o Exu fulano de tal? Cadê as várias falanges que tem dentro de cada linha? Isso é natural. Por que em trabalhos devemos usar nome de batismo e não nome de casado? Acho que está falando de trabalho quando eu fazer alguma sim, porque olha só, o seu nome... Rita de Cássia da Noronha Torresal. Ô Rita, olha só, tudo mesmo que faz parte da nossa essência, da nossa natureza, é aquilo que nos foi concedido no ato do nascimento. Aí quando você casa, bota o nome de marido, não tem mais nada a ver. O teu nome de batismo é que realmente faz parte da tua identidade, né? Então, na parte numerológica, né? Na parte... como é que fala? Das cartas lá, fugiu agora o termo. Do tarô que você está falando? Tem. Cavalo, essas coisas? Isso. De cavalo. Entendeu? Então, isso aí é a data do nascimento, a data do nascimento, o nome de batismo, O nome de batismo é você reconhecido nos astros. Minha mãe sempre falava isso. Você nasceu, você recebeu. Exato. Então, é a tua raiz, é a tua origem, aquilo ali é a tua essência pura, sem qualquer cruzamento. Pode um terreiro ter 2 pais de santo e cada um ter seus filhos? Fabíola Piratininga. Fabíola, do fundo do meu coração, olha só, eu não vejo mal nisso não. Pode falar, o terreiro só pode ter um galo. Né? Tá bom. Eu conheço uma casa que tem 2 mães de santo. Né? Elas são muito amigas e convivem harmoniosamente. É uma casa grande, com muitos médiuns, né? Elas convivem assim, ó, com a maior tranquilidade, sabe? Quer dizer, então não acho que seja nada de impossível, não. Desde que as coisas estejam muito claras, que haja realmente uma amizade verdadeira. Né? Pois acho que tem que ter um galo lá, acho que isso aí é besteira. Desde que não atrapalhe o andamento do trabalho do Então, se há sintonia entre eles, se eles convivem harmoniosamente, atuam harmoniosamente, a gente fala até isso sobre os Exus quando estão na tronqueira. Existe uma hierarquia na tronqueira? Existe, claro que existe. Mas você vê que lá tem vários Exus que não são soldadinhos, não. São entidades importantes. Você vê Tranca-Rua, você vê Sete Cruzilhadas, Marabô, Tiriri, e eles convivem harmoniosamente. Entendeu? Por que nós, os humanos, os encarnados, não podemos fazer igual? Né? Porque nós não somos tão evoluídos quanto eles. Verdade. Acabou, já foram 10 perguntas. A gente continua mandando a pergunta para o veredadeluz@gmail.com.br ou lá pro Face da gente, o Vereda de Luz. Dê sua opinião, diz que vocês querem escutar aqui, né Pai Getúlio? É isso aí. O espaço é democrático, é aberto, fiquem à vontade. Manifestem-se, tá? Façam opinião,
deem opinião, façam suas críticas. Isso ajuda também a gente a fazer Pois o é, trabalho para a da gente melhorar, a gente precisa do feedback de vocês, a gente precisa ter um retorno. Isso é muito legal, vamos ficar junto, que aí a gente aprende muito mais. Gente, terminamos por hoje. Até a semana que vem. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pai Getúlio. Boa noite, mãe Denise, sua benção. Boa noite, amigo ouvinte. Fiquem todos na paz de Oxalá.